Eu vou começar lendo a letra de um cântico que um irmão me mandou. E em cima dessa letra, em cima de outro cântico, Deus me deu uma direção para estar ministrando aqui algo que eu gostaria de estar passando para os irmãos. Mas o nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, já cantamos isso aqui. E a sua misericórdia dura para sempre. Diz assim: não há palavra doce igual a de Jesus. Palavra da verdade que para o céu conduz. Quando estiverdes tristes, terás consolação, buscando a Jesus Cristo, autor da sua salvação. Não andes mais distante do Salvador Jesus, que com amor te chama, pois a tua luz, se fores desprezado e não tiveres paz, venha, logo entregar-te ao Salvador verás. Vem sem tardar unir-te com quem te diz assim, com voz celeste e doce, ó, vem, sim, vem a mim, por suas mãos guiado, aqui tu andarás, tranquilo e bem seguro, e um dia ao céu irás. O Senhor Jesus nos convidando, irmãos. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, falou o grande mestre Jesus, o Redentor. Pois seu fardo é leve, seu jugo é suave, só ele traz alívio, perdão ao pecador. Aleluias. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar, então, mas a letra é muito maravilhosa. E o hino que me passaram nos WhatsApps da vida aí, uma coisa boa foi isso daqui. E eu fiquei muito feliz, por isso que eu estou repartindo isso com os irmãos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus que toca na nossa vida, um Deus que com a voz doce e suave nos convida, nos chama a estar com Ele. Ele diz que se queres paz, venha que eu vou ser o teu guia, eu vou ser o que te conduz. O Senhor, a cada dia, nos chamando e nos convidando a esta vida tão maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Mas eu vou falar aqui a respeito, continuando falando desse Jesus maravilhoso, que nos chama, que está conosco, sobre a sua ressurreição. Vou começar por aqui. Que Deus me dê graça. O Senhor Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Os irmãos creem nisso? Nós temos que crer. Palavras de vida eterna, doce palavra suave de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 15, fala assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Todos os discípulos e apóstolos viram a Jesus ressuscitado. Em 1 Coríntios 6, 14, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e também vos ressuscitará. Aleluias. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, irmãos, também ressuscitará a mim e a vocês. Amém? Filipenses 3, capítulo 3, versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluias. Quem quer isto? Conhecer a Cristo, conhecer o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Pesado. Amém? Glória a Deus.
Mas não nos desanimemos, irmãos. Não podemos desanimar em momento algum. Porque a palavra, como já disse lá no cântico, o meu fardo é leve e suave. O Senhor é bom. Mas a ressurreição de Cristo, irmãos, ela resolve 3 problemas da humanidade. 3. E mais uma porção. Eu vou falar sobre 3 aqui. Primeiro, a morte espiritual, a morte física e a vida sem esperança. A ressurreição de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo... Não era para pôr isso aqui agora. Não é agora, gente. Depois. Ou foi eu que pus? Glória a Deus, irmãos. Desculpa, é que eu fico bem à vontade mesmo aqui com os irmãos. Então, irmãos, todas as pessoas têm dificuldade de entender isto. Tipo assim, quando olhamos para a cruz, irmão, nós vemos ali, cruz representa a morte, né? Morte de cruz. Mas não é só a morte de cruz. Não podemos só ficar olhando naquela morte de Cristo. Se ficarmos parados ali, nós vamos sofrer. Mas nós temos que olhar, quando olhamos para a cruz, nós também temos que olhar a ressurreição. E o Senhor Jesus fez justamente isso. Então é com alegria em nosso coração que nós temos que olhar para a cruz e ver que Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. E muitas pessoas, mesmo cristãos, crentes, têm dificuldade em entender essas coisas. E o livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aleluias. É um texto que está nos falando aqui de um passado. Ele nos deu a vida eterna, estando nós mortos em vossos delitos e pecados. Por que, irmãos? Eu falo que é no passado. Porque se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós já ressuscitamos com o Senhor. Ou seja, a nossa fé é que nós ressuscitaremos com o Senhor. Todos nós éramos como uma natureza velha, uma natureza corrompida, cheia de pecado. Deus lá no Éden, quando Deus criou o homem no Éden, que tinha uma plena comunhão com Deus, aí veio o pecado. Todo o conceito de unidade com Deus foi quebrado. Por quê? Porque veio o pecado. O homem abandonou o seu guia, abandonou a natureza de Deus e quis uma vida de independência de Deus. Então, com o pecado, nós fomos cortados da presença de Deus. O pecado é a coisa que nos separa de Deus. Mas quando nós recebemos o dom da vida, quando nós recebemos o Senhor Jesus, irmãos, esse pecado, essa morte de Cristo, nos salva desse pecado, nos tira desse pecado. Quem que era para estar ali sendo morto e crucificado? Eu, você, cada um de nós. Mas aí veio Jesus, o Senhor dos senhores, e tomou a cruz e morreu pelos nossos pecados. Aí em Efésios, Efésios 2, 4, 5 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Cristo nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente em
Cristo. Irmãos, lá no passado, no Éden, no Adão, quando pecamos, andávamos separados de Deus, porque o pecado reinava em nosso coração, como nós estamos lendo aqui. Mas o Senhor, através de Cristo, pelo seu grande amor e pela sua grande misericórdia, Ele nos deu vida nova, salvação, restauração, ressurreição no final dos tempos. E a ressurreição de Cristo, irmão, é um dos pilares da nossa fé. Se nós não cremos na ressurreição de Cristo, nós não cremos em toda a obra poderosa de Deus, que Deus tem para nós. Porque o nosso Senhor Jesus morreu, mas não ficou morto. Ele ressuscitou e Ele está vivo agora, aqui, presente, nesse momento, no nosso meio, na vida dos irmãos e em todos os lugares. Amém? A ressurreição de Jesus tornou-se possível que nós recebêssemos de novo o dom da vida. Porque senão nós estaríamos separados de Deus, separados do amor de Deus. Porque o pecado reinava em nosso coração. E Deus alcança cada um de nós através do relacionamento que temos para com Deus, através da graça e do perdão dos nossos pecados que o Senhor Jesus levou na cruz. A palavra em Efésios 2, de 8 a 9, fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Fé, irmãos, nós temos que ter esta fé em Cristo Jesus, em toda essa obra redentora e salvadora de Cristo. Amém? Mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom, é um presente que Deus dá. Se é dom, não é algo que eu consigo. Se é dom, não é algo pelos meus méritos. É algo que Deus me deu. E dá para qualquer um, como diz lá no hino que nós lemos aqui no começo. A voz do Senhor é suave, é doce. E Ele nos chama, venha. Eu creio que nós já recebemos, e os irmãos, mas se tiver alguém ainda que tem alguma dúvida, inclusive essa palavra é para realmente estar fortalecendo os irmãos nessa fé. Se você ainda não tem esse Cristo, não tem essa experiência com esse Cristo, essa restauração, essa certeza dessa salvação, busque a Cristo. Irmãos, nós somos salvos pelo Senhor, já fomos salvos pelo Senhor na cruz. Jesus foi a solução que Deus achou para que todos os nossos pecados fossem perdoados, porque senão seríamos condenados. E próprio Senhor Jesus disse assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Será que cremos nisso, irmãos? Jesus disse assim: em verdade vos digo, irmãos e irmãs, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Amém? Se cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. E não vamos entrar em juízo de condenação. Condenação. Amém? Aleluia. Até aí tudo bem. Uma outra solução que a ressurreição de Cristo nos deu, nos diz respeito à morte física. Todos nós sabemos que um dia nós vamos morrer. Não é verdade? Alguém acha que aqui vai ficar para semente? Não tem como, né? A não ser que o Senhor volte e nos resgata, né? Então ninguém escapará da morte. Nenhum único. A menos que Jesus volte antes.
A morte espiritual, irmãos, a morte do pecado ali no Éden, gerou a morte física. Quando entrou o pecado, entrou a morte. Aqui que está a questão. Em Romanos 5,12 fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Lá no Éden entrou a morte, entrou o pecado. Então todos pecaram. Todos. A morte passou a todos os homens. Então quando nasce, que nem Elisa nasceu pecadora. Ela vai ter que se arrepender. Ela vai ter que crer em Cristo. Confessar a Cristo com a boquinha dela, porque senão, condenação eterna. Amém? E para Deus corrigir essa morte espiritual e reverter a morte física, ainda irmãos, por exemplo, nós não vamos em funeral? Nós não participamos de morte, quantas vezes aqui, né? Recentemente nós temos participado até de muitos aqui, mas temos que passar, irmão. Mas é uma morte que para nós, os salvos, para nós que cremos em Cristo, isso é uma passagem, isso é algo que nós temos que crer pela nossa fé, que um dia nós vamos ressuscitar em Cristo. Então é com alegria. Choramos a perca ali do nosso ente querido, todo mundo tem que chorar mesmo, todo mundo tem que sentir, porque nós somos carne, nós temos sentimento, mas nós temos que crer que aquilo Deus vai ressuscitar, se nós estamos em Cristo Jesus, se nós cremos que nós seremos resgatados pelo poder do Senhor. Então qual que é o problema da morte física da humanidade? Romanos 5,17 fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, reina muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A morte entrou por Adão, mas a vida entrou por Jesus. Jesus, irmãos. Romanos 5,17. Por causa da ressurreição de Jesus, Deus pode agora nos dar a vida, o dom da vida ressurreta. Irmãos, eu estou falando aqui de coisas eternas. Eu não estou falando de que amanhã nós vamos comer um prato de arroz com feijão, e daqui a pouco nós vamos todo mundo para as pizzarias daí da cidade, comer uma pizza, né? Aquela farra que a gente costuma fazer, aquela alegria. Não, estou falando de coisas eternas. Coisas eternas. É algo muito assim, que para mim, que tocou no meu coração, é algo muito grande que Deus fez por mim. O Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, desceu aqui, teve uma vida como homem e morreu em nosso favor. Às vezes nós falamos para as pessoas assim, meio automático, mas é algo muito grande, é uma coisa muito grande. E nós temos que crer nisso, nós devemos crer como cristãos que isso é uma verdade, que isso é real, que nós somos vivificados em Cristo, nós temos uma vida de ressurreição em Cristo, nós temos que crer isso todo dia quando levantamos. Como o Daniel falou aqui, se podia ter morrido alguém, mas e daí? Se tivesse morrido, nós ia chorar, mas sabia que Deus vai ressuscitar um dia, o irmão, se tiver na fé, se preservar na fé, se crer em Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Isso nós temos que ministrar na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos parentes, amigos, em todas as pessoas. É isso que Deus quer. 1 Coríntios 15, 22 fala assim: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluias. Todos nós seremos vivificados em Cristo Jesus. Nós podemos já somos hoje vivificados em Cristo. Porque todos nós sabemos que a nossa vida não é daqui, a nossa vida é na eternidade com Cristo. E esta é a esperança que Jesus nos proporciona, irmãos. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluias. Como o Daniel disse aqui, né, quase perdeu o braço aí, e ele viu a glória de Deus ali em todos os movimentos. É isso mesmo, irmãos.
A gente não tem noção, só começa a perceber quando a coisa começa a apertar para o nosso lado, que nós precisamos de Deus. Nós estamos numa vida tão agitada, tão corrida, que muitas vezes nos esquecemos de Deus. Achei interessante ele falar aqui que a nossa vida está por um espelho. A vida do Isaac podia estar por um espelho. Se esse espelho cair no Isaac, irmãos, santo Deus. A nossa vida está por um fio, em qualquer instante. Podemos sair na rua aqui e morrer ali. Primeira Coríntios 15, 20 e 23 fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, o primeiro. Jesus é o primeiro que ressuscitou, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Olha, irmãos, o Senhor não vai deixar ninguém para trás. 1 Coríntios 15, do 20 ao 23. A palavra aqui, chave aqui é em Cristo. Se estivermos em Cristo, teremos a ressurreição juntamente com Ele. Por isso teremos que estar em Cristo e seremos ressuscitados para a sua eternidade. Então não está necessidade da gente temer a morte física, porque nós já somos libertos, e os que são libertos vivem na graça, vivem na fé, na esperança, num cântico de alegria. Vida abundante. Muitas pessoas vivem uma vida sem realização. Crente que não tem um propósito. Crente que acha que vir uma reunião uma vez por semana está resolvido o problema. Pessoas que se preocupam em fazer realmente somente os seus desejos carnais, os seus desejos físicos. Pessoas que não têm um alvo, não conseguem enxergar a Cristo. Às vezes enxerga muito a denominação, enxerga muito o conjunto todo da obra da igreja, até participa, até vai, até faz, mas não consegue enxergar essa graça, irmãos. E nesta noite eu quero chamar os irmãos a estar olhando para isso. É Cristo falando nos nossos corações, é algo salvador para a nossa vida e para a nossa família. O grande sábio Salomão fala assim, lá em Eclesiastes 2, do 10 ao 11. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei. Os irmãos sabem quem é Salomão, né? Foi um dos homens mais poderosos do mundo, mais rico, e que conhecia tudo. Toda a ciência quase ele conhecia. Tudo quanto desejar os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. E você sabe o que ele falou de tudo isso? Todos os desejos que ele tinha na carne, que a gente tem, que muita gente não consegue, né? Por exemplo, eu não consegui ainda, vamos dizer o que aqui? Bastante coisa, né? Mas agora uma coisa bem importante. Uma coisa que eu queria, por exemplo, eu não consegui ainda fazer uma viagem lá para a Europa, né? É um desejo. Salomão fez. Ele não foi para a Europa, mas todos os desejos que ele quis, ele fez. Né? Naquele mundo que ele vivia ali, ele conseguiu. Eu queria tal mulher, ele conseguia. Eu queria tal ouro, eu conseguia. Eu queria a coroa lá da mocinha que casou hoje lá. Ainda hoje a Samara estava falando, quem que vai ser minha tiara, né? Aquela tiara de diamante lá que a mocinha colocou lá no casamento de hoje lá. Então, irmãos, são desejos que estão aí. Salomão conseguiu. E você sabe o que ele falou de tudo isso? Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Olha, o grande sábio falou, eu tive tudo, eu fiz tudo que eu quis eu realizei, e no final da vida ele falou assim, tudo isso é nada, é como pó, é como correr atrás do vento. Alguém já correu atrás do vento aqui? Nada, só pega nada, você não adquire nada, só bobeira, não vira nada.
Paulo, em Romanos 7, no capítulo 7, versículos 5 e 6, fala assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que andávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Em novidade de vida, irmãos. Antes andávamos com essas bobeiras, com essas coisas, né? Com muitos desejos inalcançáveis. Mas hoje nós temos a Cristo Jesus, e em Cristo nós teremos tudo o que nós quisermos, desde que seja da aprovação dEle. Então a ressurreição de Cristo resolve todo esse problema de desesperança, de desespero, daquela mocinha que não consegue casar, daquele rapaz que não consegue um carro bom, um bom emprego. O Senhor resolve tudo isso, a ressurreição de Cristo. Ele nos dá um sentido novo para a nossa vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6,4. Novidade de vida. Se estamos em Cristo, irmãos, temos coisas novas para conversar, para falar. Como foi Cristo hoje na sua vida, Léo? Como que foi Cristo na sua vida, Leia? Como que foi na sua, Tom? Como que foi, Donizete? E assim os demais irmãos. Como que foi Cristo hoje? Nós só pensamos assim: dinheiro, dinheiro, trabalho, trabalho, correr, correr, casa, carro, roupa, comida. Só pensamos isso. E Cristo? Onde que Ele está? 2 horas aqui, nós estamos aqui. Ainda vocês estão aqui porque vocês são educados. Vão aguentar 1 hora eu falando, né? Eu sei que a educação faz parte. Mas, será que isso está pulsando aqui no nosso coração? E Cristo, eu quero Cristo, eu vou para o encontro hoje, eu quero ter uma renovação de vida. Isso sim, isso é novidade de vida. É isso que Jesus disse lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Nós temos que ter vidas em abundância em Cristo. Alegria em servir a Deus, alegria em ir à casa do Senhor, como a palavra fala lá em Salmos. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, vamos ter comunhão com os irmãos. Aleluias. Hoje eu trouxe bastante papel. Jesus nos tornou, através da sua ressurreição, irmãos, toda essa alegria de realizarmos aqui e agora, e vivermos além da morte. Você crê nisso? A ressurreição de Cristo nos proporciona isto: vivermos aqui e agora, até o futuro da ressurretos em Cristo. Ele nos proporciona isto. A ressurreição de Cristo nos deu isto, nos dá isto. Então, irmãos, irmãs e jovens e toda a comunidade, se nós entendemos isso, nós vamos nos alegrar. Se nós entendemos isso, será que nós somos capazes de ficar aqui, ter uma vidinha assim, reclamando, uma vidinha pacata? Ah, irmão, tá bom. Ah, mas não tá não. Aquela vidinha simplória, né? Não, irmãos. Nós estamos falando aqui de tesouros, de algo de muita grandiosidade. Nós temos que nos alegrar, nos exultar na presença do Senhor, porque Ele é o nosso Deus e Ele ressuscitou. E para isso nós devemos reconhecer Ele e aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? E agora eu gostaria de chamar os irmãos para cantar aquela música que nós combinamos. Cadê o Luísio? Que vai nos dizer tudo isso que eu estou falando através de um cântico, irmãos. Eu pediria que os irmãos continuassem em oração, no sentido da palavra, que Deus está falando nos nossos corações e vai continuar falando ainda, porque ainda tem uma segunda parte aqui. No findar do sábado,
ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Irmãos, que alegria! Que alegria! Ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou e vive eternamente. Ressuscitou por mim, por vocês e por Deus Pai. Porque era do propósito dele que todos nós fôssemos salvos pelo seu Filho amado. E esta tem que ser a nossa alegria. Aqui diz assim que o anjo falou: vai e avisa aos seus discípulos. E elas se apressadamente, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. Medo. Aqui no Brasil nós não temos medo de ser crente, nós não temos perseguição, aqui é uma manteiga, irmãos. Aqui é uma mamão com açúcar ser crente aqui. Facinho, ninguém nos incomoda. Mas vai lá no Oriente, vai nos confins das terras onde tem a perseguição, que não se pode nem ler uma Bíblia. Então elas tomadas de medo, porque naquela época tinha muita perseguição, mas com grande alegria, aqui está o X, irmãos, grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Agora eu quero dizer para os irmãos, mediante toda essa explanação, irmãos, vocês acham que nós devemos ficar tristes ou contentes? O que vocês acham? Vocês acham que o nosso Deus é um Deus, aquele Deus carrancudo? É um Deus bravo? É um Deus que para se apresentar diante de toda a situação ele tem que estar revestido de formalidade, né, de terno, ou de toda aquela cerimônia? Não, o nosso Deus é um Deus de alegria, muito gozo, regozijo. E isso por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus, ele é a fonte da nossa alegria. Desde os primórdios lá, em Deuteronômio 14, 26, então juntamente com suas famílias comam e alegram-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. O Senhor pedia sacrifício, mas o que sobrava do sacrifício, ele falava: reúne a família e coma e se alegram, porque eu sou contigo. Alegria na presença do Senhor. No Antigo Testamento, os israelitas iam para o templo para pedir o perdão dos seus pecados. Levavam uma ovelhinha, às vezes levavam, conforme o tamanho do pecado, levavam um animal, né? Uma ave, uma pomba. E quando eles retornavam de lá, eles saíam contentes, alegres, e cantando e louvando a Deus. Porque Deus os recebeu, porque Deus aceitou o seu sacrifício. E Deus hoje nos recebe, irmãos, porque nós temos Cristo em nós. Se nós aceitamos a Cristo Jesus, se temos eles em nós, nós não precisamos mais de ovelha, não precisamos mais de pomba, porque o Senhor Jesus já pagou o sacrifício. O Senhor, nosso Deus, olha para nós e vê Cristo em nós e se alegra e se regozija na nossa conosco, irmãos.
Isso é motivo de muita alegria. Mas os irmãos vão falar assim, você está falando isso porque está tudo bem. Não. Inclusive, é com muita tristeza que eu estou aqui, muitas dores no coração de muitas coisas que têm acontecido em todos os lugares e na nossa vida, no dia a dia. Muitas dificuldades, irmãos. Mas nada disso pode abaixar o meu semblante, abaixar o meu coração, abater o meu coração, porque é na tristeza que nós temos que dar fruto. É nesses momentos que nós temos que ter alegria. Alegria na dificuldade, sabe o que acontece? Alegria na dificuldade, irmãos? Ela gera esperança. Nós enchemos de esperança, por isso temos que ficar alegre em qualquer situação. Eu vi o Daniel aqui com o braço dolorido, deve estar doendo isso aí, que eu falo para ele, ele fala que não, mas dói. Eu sei que dói. Então, se alegre, alegre. Nós devemos nos alegrar nas tribulações, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Em Neemias 8:10 fala assim, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tem um cântico que canta, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, porque pelas nossas forças nós vamos nos entristecer mesmo, mas não devemos em momento algum nos desanimarmos, irmãos. Devemos ter uma vida de alegria, de contemplação, de abraçar o irmão, de aproveitar os nossos momentos, porque não sabemos quanto tempo nós vamos estar juntos ainda. De repente pode estourar uma bomba atômica aqui e matar todo mundo. Não, pode mesmo. Vocês estão brincando? É difícil, irmãos. O Evangelho de João, capítulo 16, fala assim, ó, assim também agora vós tendes tristeza, o Senhor Jesus falando. Assim também agora vós tendes tristezas, mas outra vez vos vereis. O vosso coração se alegrará. Aleluias! E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Nem a morte, nem a tristeza, nem a ignomínia, nada, irmãos, pode nos tirar a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Evangelho de João, capítulo 16, 22, em João 17 fala assim, mas agora vou junto de ti, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Alegria, o Senhor Jesus foi, mas não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo, para que através do Espírito nós tenhamos comunhão com Ele, em qualquer momento, em qualquer situação, irmãos. Aleluias! Glória a Deus! Em João 18 fala assim, sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre Ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhes, a Jesus o Nazareno. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Aleluias. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus chega numa situação de trevas, irmãos, as trevas se dissipam. O Senhor é a nossa luz, a nossa força. O Senhor é tudo para nós. Ele é um Deus que nos ama. Ele é o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, irmãos, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra de Deus. O nosso Senhor Jesus está lá, Hebreus 12, 22 fala isso. Em troca da alegria que estava proposta, e eu convoco os irmãos a olhar essa alegria futura, proposta para nós, para que todo sofrimento que tivermos aqui hoje, agora, possamos enfrentar com fé, com esperança, e em momento algum, nos deixar nos abater com situações humanas. Amém? O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Quando o pessoal atravessou o mar vermelho, atravessou o mar, Moisés falou, cantar esse cântico de alegria, porque o Senhor era com eles. Cântico de alegria, irmãos.
Aleluias. Em Lucas capítulo 17, fala assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Lucas 17, 21. Aleluias. Glória a Deus, o Senhor nos revelou isso, irmão, escondeu dos sábios, dos entendidos, dos intelectuais de toda essa humanidade, de todo esse mundo, dos governos, de todo esse sistema que nós temos hoje, escondeu deles, mas revelou a nós, a mim, a você, toda essa alegria. No versículo 22 de Lucas fala assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas. Observe, irmãos, que ali o Senhor se exultou, Ele se alegrou. O que é exultar? É muita alegria. Aqui foi uma situação que os discípulos 70 saíram para pregar a palavra e voltaram. Senhor, em seu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo. E o Senhor Jesus se alegrou com aquilo. A alegria dele foi muito grande. Então o nosso Deus é um Deus de alegria. É um Deus que vive em alegria. E assim tem que ser a nossa vida também, em muita alegria. Aleluias. Agora vai. Irmãos, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor são límpido e traz luz aos olhos. Salmo 19, 8. Deus criou todas as regras que estão na palavra, irmãos, para nos proteger. Não são regras pesadas. O Senhor nunca falou que nós não íamos conseguir do que está escrito aqui. Se está aqui é porque Ele é possível a nós. O Senhor Jesus veio e provou isso para nós. Os discípulos que estavam com Ele viram a luz, viram a vida eterna. Ixi, agora como é que é aqui? Onde parou, Tom? Tá. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as tuas obras, das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Essa é a nossa vida, irmãos, cantar de alegria. Muita tristeza, se a gente ficar focando nas tristezas, ficar focando nas nossas dificuldades, nós não vamos ter alegria. Tu me alegras, Senhor, olha para Cristo, olha para a ressurreição, o Senhor ressuscitou por mim. Aleluias. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores, e a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Tristeza, irmãos, podemos até tê-la, mas o nosso Deus não é triste, nosso Deus é de alegria, e muita alegria. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. João 16, 22. Aleluia. Pode ficar triste, mas creia no teu coração lá, que ninguém vai tirar isso de nós. Busquei o Senhor e Ele me responde, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrou decepção. A palavra lá em Provérbios fala que a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Né? Não é isso? Como é que é? O coração alegre aformoseia o rosto. Eu sempre falo aqui, crente com cabeça para baixo, irmão, não resolve isso daí, olhar para o chão. Seja o que for, olha para cima, olha para Cristo Jesus, olha para os montes. Creia no Senhor, Ele é o nosso Deus. E essa questão de que a alegria do Senhor aformoseia o rosto, é até uma dica para as mulheres que ficam gastando dinheiro aí com um monte de maquiagem. Não é verdade, irmão?
Gasta batom, é coisa, um monte de coisa. Olha, você vende, mas não quero estragar teu negócio, mas a palavra de Deus fala: enche, mulherada, enche o teu coração de alegria, que seu rosto será transformado. Não é isso? É engraçado que hoje a noiva lá, não sei se vocês ficaram sabendo, a noiva não passou pintura lá, né, ela não passou pintura, não é verdade? Aí quem assistiu aí? A noiva lá, a rainha. Então, irmãos, por quê? Que ela quis ser natural mesmo, é isso. Porque olha a alegria daquela moça casar com um príncipe. Quem que não quer das mulheres aqui casar com um príncipe? Quem que não queria? Todo mundo, né? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Turma, alegria no Senhor. Muita alegria, mas muita mesmo, a cada dia. É uma decisão que nós temos que tomar. Nós temos que decidir a ser alegre, independente de qualquer situação. Eu decidi ser alegre. Você se acorda de manhã, às vezes meio com sono, dá aquele tropeção assim, machuca o dedo. Glória a Deus, eu sou alegre, eu sou do Senhor. Não é verdade, irmãos? Assim tem que ser nós, assim é a novidade de vida em Cristo. O Senhor ressuscitou por nós. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. Aleluias! Oh, o que eu faço agora? Vai a Deus, não tenta resolver sozinho. Busque a Deus, coloque nas mãos dEle. Ele quer interceder por nós, Ele quer nos ajudar a resolver as nossas situações. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência, de excelente, eu digo, de louvor, pensem nessas coisas. Aleluias. Será que tudo que fazemos é digno de louvor para Deus? Estamos glorificando ao nosso Deus? Aleluias. Todas as coisas temos que pensar nisso. Não ficar pensando em coisa ruim. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará em vocês. Filipenses 4:9. Não adianta vir aqui, esquenta a cadeira, depois vai embora, a cadeira volta gelada e não esquenta. Tem que colocar em prática. Não basta só saber, nós devemos praticar aquilo que ouvimos do Senhor a cada dia. Aleluias. Atitudes que vão nos cooperar, irmãos, que nós sejamos alegres em Cristo, que nós tenhamos vida renovada em Cristo, vida transformada. Essas atitudes aqui, algumas aqui. Primeira é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Aleluias. A fé nos ajuda a mudar a nossa vida, as nossas atitudes. Nós temos que crer nisso. A fé muda tudo. Outro ponto que nos ajuda a ter uma vida de alegria na presença do Senhor: bendiga, ó Senhor, a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Muita tristeza, muita satisfação, meu. Sabe por que é isso? Sabe por que o crente é triste? Porque falta gratidão no coração dele, no nosso coração. Nós não somos gratos pelo dia que amanheceu, aquele sol maravilhoso. Hoje eu até postei lá uma foto de uma nuvem, até escura, né, medrosa, vindo, uma coisa linda, o poder de Deus vindo assim. Aquela chuva depois caiu. Irmãos, isso é poder de Deus, glorificar a Deus, ser grato a Deus pela chuva que foi tão boa. Agora vem o frio. A gente tirando todas as blusas daquele guarda-roupa, até cheirando, né? Agora começa a renovar tudo. Né? Isso é alegria. É Deus renovando. Temos que dar graças a Deus, gratidão a Deus, gratidão aos irmãos, às pessoas. Muitas vezes não somos gratos ao pai, à mãe, ao pastor, ao discipulador, ao companheiro, à esposa, ao filho. Não temos gratidão. Como é que faz? Cadê a alegria nossa? Generosidade, irmãos.
O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, 25. Adianta eu ter um monte de coisa, mas é tudo meu. Que nem o nosso amigo que está lá, né, em Curitiba. Tem um monte de coisa, mas não reparte nada com ninguém. Fala para mim, irmãos. Nós temos que ter alegria. A minha alegria de ter um carro novo é encher ele de irmãos e ir lá em Votuporanga amanhã, ou ir em outro lugar, ou buscar um irmão ali. Essa alegria, ter uma casa bonita, mas cheia de irmãos que vai lá e visita e suja tudo, e depois você vai lá limpar. Isso é alegria, irmãos. Isso é alegria, generosidade. Não adianta eu ter as coisas e não usufruir, não repartir com ninguém. Dinheiro no banco, que adianta você ter o dinheiro no banco sabendo que teu irmão passa necessidade e você tem condição de ajudar? Ajuda. Deus vai te dar mais, a palavra está falando aqui, ó. Então, falta de generosidade dá tristeza no coração. E o amor ao dinheiro só traz inquietação. Não temos que ter amor do dinheiro, nós temos que saber usar o dinheiro. Por isso que eu falo, o que eu tenho, eu vou tentar gastar antes de morrer. Porque paciência, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Olha que palavra, irmãos. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Como é difícil ignorar uma ofensa. O irmão me ofendeu, aí não vou mais na casa dele. O irmão vai na reunião, não vou cumprimentar ele. E assim vai. Ofendeu, irmão. Paciência, eu tenho que ter paciência. Ô irmão, vem aqui, eu tenho que ter paciência. Viu, dona Zé, tem que ter paciência comigo. Paciência, irmãos. Paciência, errar uma vez. A palavra fala que é 70 vezes 7. Então é uma coisa difícil, mas nós como cristãos, ressurretos em Cristo, nós temos que ter isso em nós. Aleluias. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Pedir perdão, irmão, perdoar, libera pecado, libera perdão para os irmãos. Libera, irmãos. Se alguém vier pedir perdão, perdoa. Se você necessita de perdão também, chega para o irmão e pede, libera. Né, perdão, se você não perdoa, é como você ficar carregando um morto. Se ficar carregando um morto, para tudo que você vai, você leva um morto. Né, olha que coisa horrível. Perdoa, larga para lá. Aí Deus nos abençoa. Carregando culpas de erros. Ih, não parou. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Salmo 37, 4. Deleitar-se no Senhor, ter satisfação de estar juntinho dEle, ler a tua palavra, buscar Ele em oração, estar junto com os irmãos, e assim vai satisfazer o deleite do nosso coração. Agora, você não se aproxima de Deus, não tem intimidade com Ele, e quer usufruir das coisas, não tem como. Aí fica falando dos outros que usufruem, né? Que tem fé, que busca, que batalha, que ora. Irmão, nós temos que encher dessas coisas, encher o desejo no nosso coração de servir a Deus. Amém? Aleluia, estou quase acabando. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Aleluias. Viver livre de condenação. Parar de ficar dando lado para o pecado. O Senhor Jesus já morreu na cruz, levou todos os nossos pecados. Se você está pecando é porque você quer. Ninguém aqui pode falar assim, eu não sabia. Sabia sim. Sabia. Principalmente crente. Sabe quando está pecando. Então, irmãos, salta disso, abandona. Nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Amém? Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Aleluias. Glória a Deus, irmãos.
muita alegria em poder dividir a palavra, dividir a fé, dividir a oração, dividir os bens da gente, dividir os bolos, dividir as tortas, dividir as coisas que nós fazemos com os irmãos e com os outros também. Estamos aqui numa campanha do agasalho aqui, ó, olha lá quanta roupa que já trouxeram. Isso é bênção, irmãos. Né? Coisas que nós temos que realmente participar, não só aqui do nosso meio, mas em toda a sociedade, ser pessoas felizes, crentes felizes, porque a felicidade aformoseia o rosto e atrai as vidas. Já viram aquela beija-flor? A beija-flor não vai numa flor feia, murcha. A beija-flor vai numa flor que está bonita, né? Linda, assim ela vai, porque ela sabe que ali tem vida e alegria, né? Então nós temos que ser que nem beija-flor, atrair as pessoas, atrair os pássaros. Amém? Isso tudo por quê, irmãos? Porque Jesus ressuscitou por nós. Morreu uma vida, pagou os nossos pecados, mas vivo está. Em João 13:17 fala assim: agora que vocês sabem todas estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então hoje, dia 19 de maio de 2018, os irmãos ouviram uma palavra que pode marcar a vida de cada um de vocês. Ela já está me marcando desde o começo da semana, quando me solicitaram para estar aqui ministrando. Então você começa a falar e Deus começa a bater na gente, né? Então eu deixo essa palavra com os irmãos. Houve todo um sacrifício de Cristo na cruz, mas houve uma ressurreição. E Ele nos levou junto com Ele. E essa é a nossa fé, irmãos. Creiamos no Senhor. Amém? Isso que eu tinha para ministrar para os irmãos, que o Senhor nos abençoe. Todos esses dias que ainda temos pela frente, de alegria.